Eu sou Mateo Del Valle, e isto é Realidade Proibida. Hoje não vamos falar de monstros, não daqueles que se escondem na escuridão. Vamos falar dos monstros que se sentam à mesa, aqueles que te aconchegam à noite, e do maior monstro de todos, aquele que veste fato e gravata, aquele que se alimenta de pastas e de tempo. O sistema. Esta é a história de um grito que demorou 25 anos para ser ouvido. Um pesadelo enterrado, não na terra, mas no esquecimento. Nos corredores de uma burocracia que tem o coração de pedra. Fiquem comigo. Porque, para entender o horror, às vezes, é preciso caminhar sobre as suas cinzas. E se no final desta história sentirem algo, um nó no estômago, uma raiva fria, não a deixem ir. Transformem-na num clique. Inscrevam-se, comentem, partilhem, porque cada ação é mais um prego no caixão da indiferença. E estas vozes, que foram silenciadas, merecem que o seu eco ressoe até que as paredes da injustiça caiam em pedaços. Comecemos. A história poderia começar em muitos lugares. Num escritório do DIF, com um relatório a acumular pó. Não choro de uma avó que implorava pela custódia do seu neto. Nos ouvidos surdos de alguns vizinhos que confundiam os gritos de terror com o ruído cotidiano da pobreza. Mas toda história de horror tem um epicentro. Um ponto exato onde a escuridão se condensa. E este, o nosso epicentro, é um contentor de lixo. Aguascalientes, México. 12 de novembro de 1999. O ar está frio. Um homem, um catador, procura entre os detritos algo que dê valor ao seu dia. As suas mãos, calejadas pela necessidade, afastam sacos e restos de comida. E então ele vê uma caixa de cartão. Os ovos. Não pesa muito. Mas algo dentro dela se move de uma forma estranha, com uma densidade que não corresponde ao seu tamanho. Ele abre-a, e o grito que se sufoca na sua garganta é o primeiro eco desta tragédia. Dentro, enrolado num cobertor sujo, está o corpo de uma criança. Pequena, frágil. Tinha apenas 4 anos. O seu nome era Dylan Randall Mercado Gonzalez. Embora naquele momento para o mundo fosse apenas a criança do contentor. Uma manchete de jornal. Mais uma estatística num país que sangrava em silêncio. A autópsia revelaria mais tarde uma vida de maus tratos, ossos partidos, cicatrizes antigas e novas. Um mapa da dor desenhado sobre uma pele que mal tinha começado a viver. A causa da morte. Uma surra brutal. Alguém, a pessoa que deveria protegê-lo, tinha-lhe roubado o fôlego com golpes. A investigação começou. Mas no México do final dos anos 90, a vida de uma criança pobre valia menos do que a tinta com que seu obituário era impresso. A pista esfriou tão rápido quanto o pequeno corpo no necrotério. E o esquecimento, aquele monstro silencioso, começou a devorar tudo. Mas há fogos que não se apagam, brasas que ardem sob as cinzas durante décadas. E às vezes, basta uma pessoa, uma única consciência que se recusa a esquecer. Neste caso, essa consciência tinha nome e sobrenome. Ou, pelo menos, é assim que vamos chamá-la para dar um rosto à justiça que o sistema se recusou a oferecer. Carmen Mendoza. Em 1999, Carmen era uma assistente social recém-saída da universidade. Jovem, idealista, cheia daquela fé ingênua de que o mundo poderia ser um lugar melhor. O caso do menino do contentor foi-lhe atribuído quase por acaso. Era um caso sem nome, sem família, sem futuro. Um processo destinado a ser arquivado. Mas Carmen viu algo naquela fotografia forense, naqueles pequenos olhos fechados,
viu o seu próprio filho, o seu sobrinho, todas as crianças do mundo, e jurou a si mesma que não descansaria até encontrar os responsáveis. O seu primeiro passo foi falar com os vizinhos. Em Teucautiche, Jalisco, de onde a família tinha fugido antes de chegar a Aguascalientes. As respostas eram uma parede de silêncio e medo. Sim, ouvíamos gritos, dizia uma mulher, sem levantar os olhos do chão. Mas aqui cada um cuida da sua vida. Aquele homem tinha um olhar muito feio, comentou um lojista. Dava medo. Ninguém queria problemas. Ninguém queria apontar o dedo. A pobreza tem essa estranha qualidade. Torna-nos invisíveis para o sistema, mas terrivelmente visíveis para os predadores. Carmen sentiu a primeira pontada de frustração. Um frio que não era do clima, mas da alma. Continuou a investigar. Durante meses, dedicou as suas noites e fins de semana a este caso sem esperança. Encontrou o rastro da avó materna, uma mulher destroçada pela dor. Ela deu-lhe os nomes: Liliana Lucero, a mãe; Francisco Javier, o padrasto. Ele contou-lhe a história de abusos que ninguém quis ouvir. Mostrou-lhe as cópias das denúncias que tinha apresentado no DIF. Denúncias que se perderam num labirinto de carimbos e ofícios. Carmen sentiu que tinha algo. Um fio para puxar. Com essa informação, foi à Procuradoria da Justiça de Aguascalientes. Levava uma pasta cheia de testemunhos, de provas circunstanciais. Sentia-se como uma heroína de filme, prestes a resolver o crime. Mas a realidade bateu-lhe com a força de uma porta burocrática a fechar. O horror nem sempre é uma explosão. Às vezes, é um gotejar. Lento, constante. Uma tortura que se normaliza. Para Dylan, o inferno tinha as paredes da sua própria casa. O monstro tinha o rosto do seu padrasto, Francisco. E a indiferença, o olhar vazio da sua mãe, Liliana. Os vizinhos do bairro lembravam-se de cenas que pareciam tiradas de um pesadelo. Lembravam-se de ver Dylan, com apenas 4 anos, ajoelhado sobre pedras durante horas, como um penitente castigado por um pecado que não compreendia. Lembravam-se dos banhos de água gelada à meio da noite, com uma mangueira, enquanto os seus 3 meio-irmãos dormiam aconchegados no calor do lar. Para eles havia sorrisos, comida quente, carícias. Para Dylan, havia apenas gritos, golpes e o frio penetrante do abandono. A sua mãe, Liliana, era uma espectadora silenciosa, uma cúmplice por omissão. O seu amor, se é que alguma vez existiu, era reservado para os outros filhos. Os filhos que teve com Francisco. Dylan era o estorvo, a lembrança de uma vida anterior, um erro que precisava ser apagado. E eles o apagavam todos os dias, um pouco mais, a cada golpe, a cada insulto, a cada noite em que o deixavam fora de casa, chorando no escuro. O dia final, 12 de novembro de 1999, foi apenas o culminar. Uma discussão entre Liliana e Francisco, uma entre tantas. A raiva do homem, como um raio, procurou o para-raios mais fraco. E esse era Dylan. Os golpes ressoaram na pequena casa, mas desta vez foram diferentes, mais secos, mais definitivos. Até que o choro parou. E em seu lugar, restou apenas um silêncio pesado, denso, irreparável. O terror apoderou-se deles, não pelo que tinham feito, mas pelas consequências. Francisco, o homem de olhar feio, assumiu o controle. Envolveu o pequeno corpo em um cobertor. Colocou-o em uma caixa de papelão. Ele pediu a um taxista que o levasse à rodoviária de Aguascalientes. Mas seu destino era outro. Algumas ruas adiante. Um bairro escuro. Um contentor de lixo. Lá, entre os resíduos da cidade,
abandonou o corpo do seu enteado, como se fosse um objeto partido, mais um resíduo, e depois fugiu, com Liliana, com os seus outros 3 filhos, rumo a uma nova vida, longe do crime, longe da justiça, ou assim pensavam eles. O corpo de Dylan sentia o frio do metal. O cheiro à podridão envolvia tudo. Já não sentia dor. Apenas uma paz imensa e estranha. O fim de uma vida de medo. Lá fora, o homem que o tinha matado fechava a tampa do contentor. Um som metálico, definitivo, como o ferrolho de um túmulo. Dentro da caixa, o último vestígio de calor abandonava o seu corpo. E com ele, partia também a sua história. Ou assim parecia. A pré-história deste horror é um fractal de negligência. Um padrão de abandono que se repete vezes sem conta. A avó de Dylan sabia disso. Sentia-o nos ossos. Viu a violência nos olhos de Francisco. Viu o terror nos olhos do seu neto. Foi ao DUF. 1, 2, 3 vezes. Levou testemunhas. Levou a sua angústia. Implorou que lhe dessem a custódia, que salvassem aquela criança. A resposta era sempre a mesma. Uma parede de papéis. Senhora, a sua denúncia foi registrada. Vamos iniciar uma investigação. O processo demora de 6 a 8 meses. 6 a 8 meses. Para uma criança de 4 anos, isso é uma eternidade. Para uma criança maltratada, é uma sentença de morte. O sistema não foi concebido para salvar vidas. Foi concebido para processar processos. E o processo de Dylan avançava com a lentidão de um glaciar. Entretanto, a violência em casa aumentava. Francisco era um homem possessivo e ciumento. Controlava cada movimento de Liliana. Mas a sua crueldade centrava-se em Dylan, naquele pequeno intruso. Investigações posteriores revelariam um fato ainda mais sombrio. Francisco já tinha sido casado antes e tinha perdido outro filho em circunstâncias estranhas, enquanto estava sob os seus cuidados. Outro processo encerrado, outra tragédia arquivada. O casal mudava-se constantemente, de Puebla para Zacatecas, de Zacatecas para Jalisco. Cada mudança era uma forma de reiniciar o sistema, de deixar para trás as denúncias, os olhares dos vizinhos, o rasto da sua crueldade. Eram fantasmas, especialistas em desaparecer. E o sistema, lento, pesado e cego, era incapaz de acompanhá-los. Quando a avó tentava localizá-los, eles já tinham partido, deixando para trás apenas o eco dos gritos de uma criança. Gritos que ninguém, absolutamente ninguém, quis ouvir. Até que foi tarde demais. A morte de Dylan não foi um ato impulsivo. Foi o resultado de anos de tortura tolerada, de uma crueldade permitida, de um sistema que falhou em todos os seus níveis. Os vizinhos falharam. O DIF falhou. A polícia falhou. A sociedade inteira falhou. E foi essa falha coletiva que pesou no punho de Francisco Javier naquela noite de novembro. Carmen Mendoza, a jovem assistente social, sentiu o peso dessa falha sobre os seus ombros. Ela tinha os nomes. Ela tinha os depoimentos. Ela tinha a história do abuso. Ela foi ao escritório da Procuradoria-Geral da Justiça em Aguascalientes, com o coração batendo forte. Foi recebida por um comandante com bigode e um olhar cansado. Ele ouviu a sua história sem interrompê-la. Olhava para alguns papéis sobre a sua secretária enquanto Carmen falava. Quando ela terminou, ele suspirou. "Olhe, senhorita Mendoza", disse ele, com um tom paternalista que lhe revirou o estômago. "Agradeço o seu entusiasmo, de verdade. Mas este caso já está frio. O casal provavelmente já cruzou a fronteira. Não temos recursos para procurá-los por todo o país. Além disso, o crime ocorreu em Jalisco, segundo você."
Tecnicamente não é da nossa jurisdição. Carmen não conseguia acreditar no que estava a ouvir. Mas o corpo foi encontrado aqui, em Aguascalientes, exclamou com a voz trêmula de indignação. O comandante encolheu os ombros. Detalhes técnicos. Olhe, vamos fazer o seguinte. Preencha este formulário, o 7A, para solicitar a colaboração do Ministério Público de Jalisco. Eles abrirão um processo e veremos o que acontece. Agora, se me dá licença, tenho outros assuntos. Casos urgentes. A palavra soou como um insulto. O seu caso estava frio, como o corpo de Dylan. Ela saiu daquele escritório sentindo um frio glacial. O frio da impotência. O sistema não buscava justiça. Buscava ordenar o horror em arquivos, classificá-lo, arquivado até ser esquecido. Durante anos, Carmen não esqueceu. Guardou uma cópia do processo em sua casa. Às vezes, à noite, ela o abria. Olhava para a foto de Dylan e se perguntava onde estariam seus assassinos. Eles teriam tido mais filhos? Estariam repetindo o ciclo de violência? Os anos se passaram. Dezembro 15. 20. Carmen casou-se. Teve filhos. O idealismo da sua juventude foi se cobrindo de uma camada de cinismo. O mundo era um lugar sombrio, e ela era apenas uma vela no meio de uma tempestade. O caso do menino do contentor tornou-se uma lenda urbana, um conto de terror para assustar as crianças. Até mesmo um famoso programa de televisão recriou a história, pedindo ajuda para encontrar os culpados. Mas nada. Silêncio. Esquecimento. Até que um dia, 25 anos depois, o telefone tocou. Era uma chamada de um número desconhecido. De Chetumal, Quintana Roo. Do outro lado da linha, uma voz feminina trêmula. Era uma psicóloga. Uma de suas pacientes, uma mulher chamada Fabiola, que vendia flores na rua, confessou-lhe algo terrível numa sessão de terapia. Fragmentos de uma vida passada. A história de uma criança, de uma caixa, de um contentor do lixo. A psicóloga, juntando as peças, pesquisou na internet e encontrou a história da criança do contentor de Aguascalientes. O coração de Carmen parou por um instante. Fabiola era Liliana Lucero, a mãe de Dylan. Eles tinham estado escondidos à vista de todos durante um quarto de século. Com uma nova identidade. Com uma nova vida. Carmen sentiu o fogo reacender-se dentro dela. Ela voltou ao Ministério Público. Agora era um edifício moderno, com computadores e ar-condicionado. Mas a essência era a mesma. Demorou horas até que alguém a atendesse. Finalmente, um jovem procurador, com um fato demasiado caro para o seu salário, ouviu-a com impaciência. Senhora Mendoza, disse ele, olhando para o relógio. Esse caso é de 1999. Sabe quantos processos temos desse ano? O arquivo de casos arquivados está num armazém nos arredores. Para solicitar um processo tão antigo, precisa preencher o formulário 14C, anexar uma justificativa por escrito e aguardar a aprovação do subprocurador de inquéritos prévios. Carmen olhou para ele fixamente. Eu sei onde estão os assassinos, disse ela, com uma calma que a surpreendeu. O procurador ergueu uma sobrancelha. Tem provas? Um endereço? Nomes atuais? Tenho o testemunho de uma psicóloga que está disposta a depor. O procurador sorriu. Um sorriso vazio. Senhora, o testemunho de uma psicóloga é complicado. Privilégio profissional, sabe? Precisamos de algo mais sólido, uma denúncia formal. Preencha o formulário 2B para denúncias anônimas e nós encaminharemos para a área correspondente. Eles avaliarão a viabilidade da investigação
A mão de Carmen tremia. Ela sentia um gosto metálico na boca, o gosto da raiva. O sistema não tinha mudado, apenas se modernizou. Agora, a indiferença vinha em formato digital. Ela saiu dali e sentou-se num banco do parque. O sol batia no seu rosto, mas ela sentia um frio profundo. Sentia-se derrotada. Sozinha. O monstro burocrático era invencível. Mas então, olhou para a foto de Dylan, que sempre carregava na carteira, e soube que não podia desistir. Não desta vez. Contatou um jornalista da velha guarda. Um daqueles que ainda acreditavam no poder da verdade. E a história explodiu. A pressão da mídia fez o que a justiça não conseguiu fazer em 25 anos. Em questão de dias, as promotorias de Quintana Roo e Aguascalientes, que durante anos se passaram a bola da jurisdição, de repente colaboraram com uma eficiência surpreendente. Os mesmos escritórios que haviam fechado as portas para Carmen agora emitiam comunicados à imprensa celebrando seu trabalho incansável de investigação. Francisco e Liliana foram detidos em Chetumal. A foto da sua prisão mostrava duas pessoas de meia idade, com rostos cansados, comuns, a vendedora de flores e o seu marido. Não pareciam monstros. E isso era o mais assustador de tudo. A justiça que chega tarde não é justiça. É apenas um epílogo. Um ponto final numa história que nunca deveria ter sido escrita. Liliana e Francisco enfrentam agora uma pena de até 40 anos de prisão. Mas o que são 40 anos comparados com uma vida roubada? Que justiça há para Dylan? O sistema não os encontrou. A sua captura não foi o resultado de uma brilhante investigação policial. Foi um acaso, uma confissão num divã, uma consciência que não aguentou mais o peso do segredo. O sistema não falhou uma vez, falhou 1000 vezes. E no final, quando o trabalho já estava feito, correu para se gabar. Essa é a verdade mais crua, a mais dolorosa. Hoje, o caso de Dylan Randall Mercado Gonzalez está resolvido. Um arquivo fechado, uma estatística atualizada. Mas o seu fantasma persegue-nos. Faz-nos uma pergunta terrível. Quantas outras crianças do contentor existem por aí? Quantos outros pesadelos familiares estão enterrados sob o peso da burocracia e da indiferença? Quantos gritos estão a ser abafados neste momento, enquanto continuamos com as nossas vidas? Não temos as respostas, mas temos o dever de não parar de perguntar, de não esquecer, de não nos habituarmos ao horror, porque no dia em que o fizermos, todos, sem exceção, seremos cúmplices. Sou Mateu Del Valle e nos vemos na próxima Realidade Proibida.